A história começa com um monte de moradores reunidos em volta de um lago, deixando um deles confuso ao ver toda aquela multidão reunida, já que não é dia de festival e nenhum criminoso está sendo julgado. Então um dos moradores lhe explica que por causa do nível do rio que subiu, uma semente do mar foi trazida através da correnteza e agora está florescendo no lago, espalhando seu veneno por todo o local. E mostra os jovens touros que já foram atingidos pela força da criatura, por isso os ratos decidiram chamar um nômade que mora ali perto, mas existe um problema porque esse nômade vive com uma garota que ele resolveu enviar para essa missão. E existem rumores péssimos sobre ela que contam sobre ela ter sido expulsa da cidade de Parque, mas além disso existe outro motivo pelo qual todos não tiram os olhos dela. E ao chegar na aldeia ela nota que o lugar está mais cheio do que de costume, enquanto todos cochicham sobre o fato dela não ter pelos ou cauda, não se parecendo com nenhum animal existente. Mas ela não liga, já que é sempre a mesma coisa quando a vê, então se apresenta como Belle LeBlanc, tendo sido enviada por seu mestre Cian LeBlanc. Nisso o ancião da aldeia a recebe e lhe mostra o grande mal que aflige aquele local, munido de um corpo forte que resiste a qualquer espada e ainda solta uma tinta venenosa que impossibilita chegar perto. Ao ver os tentáculos, Belle se recorda de seu mestre sugerindo que a criatura seja um Negroni, mas ela não pode ter certeza até ver com seus próprios olhos. Nisso o rato questiona se ela vai mesmo exterminá-lo e Belle apenas conta que carne de flor é a sua preferida, não importando de qual tipo seja, o que deixa todos impressionados, achando a garota muito bestial. Então ela começa a tirar o excesso de roupas para deixar o corpo mais leve e sai correndo em direção ao lago, mostrando suas habilidades ninja após ter assistido meia hora de Naruto. Então a criatura agarra, levando-a até o fundo do lago, e após vê-lo, Belle sai refletindo que a água ainda está muito gelada e resolve que agora já pode acabar com a criatura, vendo que é mesmo um Negroni como fora informada. Nisso a criatura começa a atacar, aplicando diversos golpes com seus tentáculos que arremessam a garota contra o templo, porém ela bloqueia e invoca o poder de sua espada Rundin, que fatia aquele tentáculo sem dificuldades. Então avança contra a criatura, fatiando cada vez mais e mais seus tentáculos enquanto se esquiva dos ataques, até que a criatura acerta, esmagando toda a construção. Mas a garota consegue sair ilesa e avança em sua direção, fatiando com extrema graça e maestria mais um tentáculo da criatura e aproveita a brecha para desferir um ataque poderoso que faz a criatura soltar um grito estridente, liberando um cheiro forte de água salgada, juntamente com uma chuva de sua tinta venenosa que deixa os vendedores desesperados para salvar suas mercadorias. Então a criatura pega e Belle questiona do motivo dela estar ali. Nisso a criatura revela seu intenso desejo de voltar para o mar, mas isso agora é impossível porque ela precisa liberar suas sementes e para isso aceita o fim que lhe aguarda. Ao ouvir isso, Belle entende que não há outra opção e com um golpe de sua espada finaliza a criatura, que espalha suas sementes por todo o local, e ao fim da luta ela observa com cuidado a semente que pegou reflexivamente. Após isso os ratos agradecem e informam que o pagamento será enviado para a residência de seu mestre, e Belle questiona se pode ficar com aquela semente e o tentáculo cortado, que deixa os moradores curiosos quanto ao pedido da menina. E ela conta já ter dito que ama comer carne de flores, deixando todos assustados novamente. Então vai embora carregando seus espólios, aproveitando para jogar a última semente da criatura no rio, sabendo que os moradores da aldeia vão queimar todas as outras. Quando chega em casa, seu mestre a parabeniza pelo bom trabalho, mas ela fica emburrada ao vê-lo tentar acender a fogueira usando um método tão arcaico, sendo que pode apenas usar sua magia. E acha que isso é como seu serviço de mais cedo em que ela foi enviada para fazer, sendo que seu mestre teria feito muito melhor. Então mostra ao seu mestre o que trouxe e vendo o pedaço de tentáculo ele elogia seu corte limpo, mas acha que ainda dá para deixar a espada muito mais afiada, por isso a garota deve aprender a liberar todo o potencial de sua espada em um único corte. Nisso ele questiona o que ela fará com aquilo e a garota prontamente responde que irá comer como ela sempre faz, e seu mestre conta que comer é sempre uma forma de expressar seu luto pelos que se foram, e informa que os Negronis não são só carne, possuindo também um corpo bastante resistente, o que faz a garota considerar fazer um sapato com o resto da carne depois. E antes de comer fica incomodada com seu mestre, que começa a misturar vários temperos à comida, contando que o sabor fica muito melhor, porém Belle discorda e acha que se ele quer um sabor melhor deveria cozinhar, mas ele não liga e continua misturando seus ingredientes. Nisso a garota pergunta a seu mestre o motivo do Negroni ter saído do mar e conta que em seus últimos momentos a criatura expressou o desejo de voltar ao mar, mas mesmo assim não foi, e seu mestre diz que ele estava decidido a cumprir sua missão como flor e espalhar suas sementes. Ao ouvir a garota fica confusa, mas seu mestre explica que tudo nesse mundo tenta se misturar. Após a conversa ele vai relaxar enquanto a garota cuida dos pratos, mas conta que na aldeia todos ficaram com medo dela e acha que se seu mestre tivesse ido no lugar dela teria feito um trabalho bem melhor, mas ele acha que não teria nada a ensinar para um peixe, o que deixa Belle com raiva por ele só usar suas habilidades para ensinar. E seu mestre fala que não
pode fazer mais do que isso, pois é seu dever como Enola, e Belle considera que não vão poder ficar naquele lugar por muito mais tempo. Nisso seu mestre conta haver muitos lugares naquele mundo que ela ainda não viu, o que deixa a garota animada, pois acha que ainda pode acabar encontrando alguém igual a ela, porém seu mestre acaba com essa esperança, pois ele mesmo já andou pelo mundo todo e nunca viu ninguém igual a ela. Então a garota expressa seu medo, dizendo que se eles continuarem desse jeito, o exército do vazio insaciável a levará mais cedo ou mais tarde, sendo essas criaturas que não conseguem mais desfrutar daquele mundo. Por isso, caso a peguem, tem certeza de que será o seu fim. Por isso deseja de coração saber onde pode encontrar pessoas como ela, pois deseja se conectar com aquele mundo assim como todos. Ao ver a aflição da garota, seu mestre reconhece aquele sentimento como uma nostalgia de um lugar que ama, o desejo de utopia ou a incapacidade de amar o lugar em que está ou a si mesmo, e Belle questiona como pode parar de sentir isso. E seu mestre sugere que eles saiam numa jornada, pois mesmo que ela seja a única de sua espécie naquele mundo, se sair numa jornada talvez em algum momento encontre um mundo que seja verdadeiramente seu. Por isso ela deve ir para a cidade de Parque e passar por todos os desafios para se tornar uma nômade, o que não será difícil, afinal ela é sua aprendiz e ele tem plena confiança de que ela é capaz de passar sem dificuldades. Já no quarto, ela se recorda das palavras de seu mestre lhe contando que viajar significa colocar sua existência em jogo, e quando isso acontece ninguém pode lhe ajudar. E apesar de ser seu Enola, ele não pode se tornar ela da mesma forma que ela não pode se tornar ele. Acha que a decisão de partir ou não é apenas dela, por isso deve pensar bem antes de decidir. Ao pensar nisso, ela percebe que um dia o momento deles juntos irá acabar, e quando isso acontecer será apenas o começo de sua jornada. Então apaga a luz pensando em encontrar um mundo só dela. Nesse momento sua espada começa a emitir um brilho azulado e ao tocá-la ela se recorda do momento de seu nascimento. Nisso todos os moradores da vila sempre comentaram do fato dela ter nascido de uma pedra sem qualquer característica animal. Então ele joga um garoto longe, percebendo que tem uma força surreal, e sai correndo em direção à casa de seus pais adotivos, mas ao ver que ela também é muito diferente deles, decide fugir e acaba encontrando dentro de um castelo uma espada misteriosa que demonstra um enorme poder ao ser tocada pela garota, que foge daquele lugar levando seu novo amigo. Na saída se depara com um imenso planeta que faz sua espada brilhar em diversos tons de vermelho, recitando palavras que ela desconhece. Então um guarda aparece e tenta pará-la, mas ela parte sua arma com facilidade e tenta fugir, porém não consegue escapar do segundo guarda, que pergunta o motivo dela estar fugindo com aquela espada, e ela conta que ela é sua amiga. Então é levada até uma cela por onde permaneceu por horas e acorda de seu sonho notando que sua espada realmente a entende. No dia seguinte os ratos estão entregando o pagamento e fogem ao ver a garota, que reflete que não pode culpar os outros pela sua solidão, e conta ao seu mestre a decisão que tomou de realizar os desafios para poder viajar pelo mundo, deixando seu mestre surpreso pela velocidade com que ela tomou essa decisão e a manda pegar sua espada. Nisso ele explica que para se tornar um nômade é necessário receber uma maldição que acompanhará um nômade para sempre, e dependendo da vida de quem a carrega, a maldição pode ter diversas formas. No caso dele, essa maldição só permite que ele use sua magia para ensinar, e conta que esse tipo de maldição só pode ser passada através do sangue, por isso eles empunham suas espadas criando um leve corte nos polegares e juntam seus dedos criando uma zona de intenso poder mágico. Nisso ele manda que a garota recite seu desejo dessa jornada em voz alta, e ela conta querer descobrir suas raízes, conhecer mais pessoas como ela e também se conectar com aquele mundo. Nisso a maldição é criada e ele avisa que essa maldição se tornará uma bênção um dia, por isso ela deve aceitá-la de bom grado. Mas nesse momento ela nota o rosto de seu mestre ficando turvo em sua mente, como se ela nunca o tivesse visto antes, e ele explica que isso significa que ela está prestes a terminar sua lição final, pois uma graduanda não precisa mais das memórias afetivas que criou com seu mestre, apenas precisa lembrar de seus ensinamentos, e afirma que desse modo ela nunca descobrirá o seu desejo secreto, e diz confiar nela para que visite os lugares que ele nunca conseguiu chegar. Nisso Belle se sente perdida num misto de frustração e raiva, e ele a pede para que o corte de vez de suas memórias, desse modo sua dor cessará. Porém a garota fica com mais raiva vendo que seu mestre está sempre tentando fazer com que as pessoas não precisem dele, mas ele acha que esse é seu destino por ser aquele que ensina. Então ela se lembra do momento em que ele foi lhe buscar naquela cela, afirmando que seria seu tutor para sempre e lhe ensinaria a usar aquela espada. E ele lhe conta que um dia Belle aprenderá o significado de Erevon, um feitiço cravado em sua espada, o verdadeiro significado daquela palavra escrita em seu idioma antigo que hoje eles conhecem como utopia. Nisso ela diz amá-lo, mas ele tem certeza de que sua filha encontrará um homem muito melhor nesse mundo. Então ambos elevam suas auras ao máximo e partem em direção um ao outro, executando um único corte. Então ela vai para um lugar cheio de pedras, das quais uma lhe deu origem, e questiona como aqueles ovos de pedra foram parar ali. Nisso ela
avista outro planeta, o que a leva a se perguntar se por acaso sua terra natal fica no céu, mas acha que isso deve ser alguma piada, mas independente disso ela deseja encontrar um lugar nesse mundo que lhe permita se misturar. Enquanto isso, um rapaz olha em seu relógio vendo que encontrou o que procurava. No dia seguinte ela acorda vendo que os quartos já mudaram de cor e se recorda de que não visita aquele lugar há muito tempo, mas não sentiu saudade alguma. Nisso um rabitia criança aparece assustando Belly, que decide lhe oferecer um pouco de seu chá e se lembra que encontrar-se com um desses durante a jornada é sinal de boa sorte, mas não acha boa ideia andar com ele por aí, então deixa que fique com sua caneca e se despede. Então ela segue andando até chegar na cidade de Parque, onde todos reparam nela comentando o fato dela não ter nenhum traço animal como eles. Nisso Belly decide comer algo e ao entrar no restaurante o dono a cumprimenta, mas se desculpa pois havia pensado que era uma das sereias do castelo que havia entrado ali. Então ela pede logo algo para comer e enquanto prepara o dono comenta que em Parque eles seguem a lei de Tema, que significa que desde o momento do nascimento todos estão destinados ao bem ou ao mal e caso ela não siga essa lei podem tentar acabar com a mocinha. Ao ouvir isso ela acha que é algum tipo de zombaria e pede para que não a chame de mocinha pois seu nome é Belly LeBlanc. Nisso o rapaz se desculpa e se apresenta como Haggis, dono do amareto, aproveitando para perguntar o quanto a garota sabe sobre aquela terra, o que ela responde saber de quase tudo, e explica que a cidade é dividida entre os top dogs, que são os moradores do castelo, e os underdogs, que são o pessoal de fora das muralhas. Essa diferenciação sustenta a lei do Tema e mantém o equilíbrio naquele lugar, por isso ele avisa que é melhor ela escolher logo um lado. Mas ela conta que não precisa se preocupar com isso, já que deixará o país em breve pois está pretendendo se tornar uma nômade, por isso veio àquela cidade. Mas Haggis a manda não perder seu tempo com isso, pois seu Deus nunca permitiria isso, e explica à garota que quem realmente governa esse país não é o rei, sim o Deus. Nisso a garota se lembra de alguém lhe dizendo algo sobre um Deus ex-máquina, mas não entende muito bem, pois foi algo que alguém sem coração lhe disse há muito tempo. Então se recorda de ter findado a vida de alguém, mas não consegue se recordar de quem foi. Nisso um grupo de jovens aparecem com aquele coelho contando que aquela criaturinha roeu a espada de um deles e deu muito trabalho para pegá-lo, e Belly entende que se tratam de solistas do mal. Então eles decidem que vão acabar com o rabitia, pois fazer isso lhes deixarão famosos e ainda por cima banharem suas espadas no sangue dele as tornarão invencíveis, e não tem problema nisso já que são apenas monstros. Mas Belly arremessa um banco impedindo e pega sua espada, vendo agora que os solistas do mal são diferentes dos de antigamente, pois não sabem diferenciar ser mal de fazer o mal e portanto não merecem uma espada. Então parte para cima, mas no momento de golpear algo lhe acontece como se alguma coisa a estivesse segurando. Então continua lutando derrubando seus oponentes, mas aquela sensação estranha persiste, então se lembra de seu mestre lhe contando que para se tornar nômade é necessário receber uma maldição, o que lhe faz questionar se por acaso essa seria sua, não podendo mais cortar as coisas. Nisso o vendedor os manda pararem, mas ao ver o coelho roendo novamente uma lâmina o rapaz decide acabar com ele, fazendo com que Belly o impeça, mas o vendedor entra na frente cessando o ataque da garota. Entendendo quanto ela é habilidosa e bestial e agora não tem mais como voltar atrás, pois já destruiu aquelas espadas, e avisa que naquele estado elas não crescerão novamente. Então os solistas do bem aparecem e como a garota não possui uma dog tag, Haggis sugere que ela vá logo, pois como usou uma espada sem dog tag eles não irão deixar barato. Nisso ela se preocupa com a criança, mas ela já desapareceu, então deixa o pagamento pela refeição na mesa e se entrega. Então eles a levam até o castelo e ao ver aquela imensa construção pergunta a sua espada se sente falta dessa cidade, pois ela não se lembra de nada daquele lugar exceto pelo fato de a ter encontrado ali. Nisso ela é jogada no calabouço, onde um baixinho explica que a investigação será iniciada quando a vela se apagar e a deixa sozinha. Lá a garota reflete sobre a forma que sua maldição assumiu, não lhe permitindo mais cortar, e entende que essa é sua primeira provação no caminho para se tornar uma nômade. Isso a faz se lembrar de quando era pequena e esperou por muito tempo naquele lugar até que alguém apareceu, mas agora já não sabe mais quem era e decide que não pode mais esperar, já que agora ninguém virá ajudá-la. Então arrebenta a porta e avisa ao pequenino que a vela já se apagou. Nisso manda chamar o solista Gaff, pois pode-se dizer que possuem o mesmo professor. Enquanto isso um homem pergunta se a espada de Haggis foi quebrada, o que ele nega pois a sua já murchou há muito tempo, e ao olhar para trás se depara com um velho amigo que o cumprimenta, deixando Haggis espantado em vê-lo do lado de fora. Nisso Adonis questiona qual espada teria sido quebrada, vendo todo aquele estrago, e Haggis conta terem sido as de uns rapazes que ficaram tão mal após a briga que ele permitiu que descansassem num quarto nos fundos. E Adonis decide ir lhes perguntar a história toda, mas antes disso Haggis lhe pergunta se ele teria ido ver sua família, o que o rapaz nega pois não tem a intenção de fazer isso, levando os outros a questionar o que o motivou a voltar. Mas Haggis não faz a menor ideia e acha que aquele deve ser o dia dos clientes problemáticos, então vários
gritos são ouvidos do lado de fora das pessoas morrendo de medo ao ver a aparição do exército do vazio insaciável. Nisso Hagiz explica que eles devem ter surgido naquela hora por terem sentido o cheiro de alguém que não consegue se divertir com mais nada naquele mundo, tendo perdido o gosto pela existência. Por isso agora alguém na cidade de Parque irá se unir ao exército. Enquanto isso Belly agradece Gaff por toda a ajuda, pois graças a ele agora ela foi absolvida e ainda tem um lugar para ficar sendo uma hóspede dele. E ele acha que ela deveria ter ido falar com ele desde o começo, já que seu mestre o incumbiu de cuidar dela. Então lhe entrega sua dog tag na qual ela deve gravar seu feitiço pessoal nela. Ao ver aquilo a garota lhe questiona do motivo de um solista estar ajudando tanto uma mera ajudante de seu mestre e pergunta se por acaso seu mestre seria tão incrível assim. Nisso Gaff diz se quer poder se comparar a ele e pergunta se ela por acaso estaria guardando o rancor dele, o que Belly nega pois nem se lembra dele. E após contar nega dog tag já que não vai precisar, já que está ali para se tornar uma nômade. Porém Gaff conta que ela não pode fazer isso antes de cumprir um contrato com o rei que a obriga a servir naquela terra como solista por algum tempo. Nisso a garota revela estar sofrendo com uma maldição que a impede de cortar, o que é horrível pois antes ela conseguia cortar os outros com a mesma facilidade com a qual corta flores. Ouvir essa afirmação deixa Gaff em choque, pois para ele não diferenciar derrubar pessoas e flores é uma verdadeira maldição. E Belly conta que para ela sua espada é como uma luva que ela usa quando toca nas coisas, por isso não deve fazer distinção das coisas. Então Gaff insiste para que ela aceite a dog tag, pois pode lhe ajudar a resolver o mistério de sua maldição e ainda lhe ajudará em sua jornada, o que faz a garota acabar aceitando, achando que talvez grave a palavra bestial naquela coisa. E aproveita o momento para agradecer novamente o rapaz, pois não queria ter que depender de ninguém nessa jornada, mas como ele se oferecer ela vai aceitar de bom grado a ajuda. Nisso o coelho aparece de novo roendo o móvel, deixando Belly surpresa, questionando se ele teria vindo lhe agradecer. Ao vê-lo Gas questiona se toda a confusão teria sido por causa dele e avisa que ela deveria se sentir honrada por ter um Rabitia como visitante. Então eles saem e Gaff avisa que irá marcar uma audiência com o rei. Nisso várias pessoas começam a tocar seus instrumentos para as plantas crescerem e ao ouvir aquilo Belly se lembra de já ter praticado muito isso, sentindo uma forte nostalgia, mas acha que sua música nunca deve ter feito nada crescer. Então Gaff lhe pergunta se ela irá visitar seus pais, o que a garota nega pois ainda não é o momento para isso. Após isso decide tomar um banho e leva o coelho junto, que estava tentando fugir. Então lhe pergunta para onde ele estava tentando ir, mas descobre que ele não fala, então o abraça, refletindo que é difícil aceitar gentilezas. No dia seguinte Gaff fica impressionado ao ver que ela gravou La Black em sua dog tag, sendo a segunda pessoa a escolher essa palavra, o que deixa Belly surpresa, pois não se lembra de ninguém com esse nome além dela, e se pergunta por qual motivo o rapaz quer que ela fale com o rei. Nisso uma voz surge em sua mente avisando que como uma servant musiqueirinha ela deve entreter Deus para completar o direito dos contratos. Belly reconhece aquela voz, querendo saber se ela está tentando lhe guiar. Nisso a voz segue contando que o rei carrega a vontade de Deus e as portas para a jornada só se abrirão na presença da realeza. Então Belly entra em um enorme salão que a voz conta ser um dos 3 grandes salões que formam o brasão da terra de Server, circulando Deus no centro com palcos dos 3 lados, tornando aquele lugar sagrado para a nação. Então uma cortina é erguida revelando a Yggdrasil, que é considerado o trono de Deus nessa terra. Nisso ela pergunta se Deus vive mesmo naquela árvore, então enquanto olha sente que a árvore não está olhando para ela. Nisso a voz explica que o rei sacerdotisa reside com o Deus e com sua forma de underdog e top dog o mundo revela sua dupla natureza através do rei. Nisso o rei lhes dá as boas-vindas e avisa que caso sua forma esteja incomodando a garota eles retornarão com prazer para perto de seu Deus. E a outra cabeça entende que a falta de modos da garota deve ser porque ela não pertence a nenhuma tribo. Nisso Belly percebe que deve se ajoelhar, mas enquanto o rei a observa o Deus ainda não olha para ela, então empunha sua espada em sua direção, mas nada acontece. Então se ajoelha e o rei pergunta quem está desejando fazer o ritual dos contratos. Então Gaff apresenta sua amiga, que é discípula de um Enola renomado, e após completar sua última lição decidiu vir até a cidade de Parque. Nisso o rei a questiona de seu motivo para participar do ritual, ao que ela responde querer se tornar uma nômade para entender quem ela é, de onde veio e para onde deve ir. E além disso deseja se encontrar com pessoas como ela, caso contrário estará eternamente sozinha. Ao ouvir isso o rei decide lhe conceder uma chance de firmar contrato e a manda cantar o nome de seu instrumento. Nisso ela mostra sua espada chamada Hundin, obra de Drão, o famoso compositor de espadas. E o rei avisa que agora suas habilidades serão testadas por um solista que será escolhido para lhe desafiar. Alguém com quem ela tem um vínculo passado e é um de seus 4 campeões. Alguém cuja espada ela um dia estilhaçou. Enquanto isso seu antigo mestre vai visitar uma velha senhora que fica impressionada, pois ele é a última pessoa que ela esperava ver naquele lugar e percebe que o filhote dele finalmente saiu do ninho.
destino. O que ele confirma contando que ela conseguiu arrancar seu braço na batalha que travaram e só conseguiu sair vivo por muito pouco, porém sua espada não teve a mesma sorte. O que a mulher constata vendo a espada destruída e pergunta por que ela consertaria aquela espada, o que ele conta que como foi ela que fez a espada só ela pode consertar. Então a mulher fica impressionada vendo que ele ainda fuma ilusões e pergunta sobre como está seu pequeno Xande, o que ele conta que em breve ele se tornará o próximo príncipe real. Então ela questiona se ele já sabe como são feitas as cinzas reais, o que o Enola nega contando ter enviado alguém ao castelo para descobrir o segredo. Uma herdeira de todos os seus ensinamentos e portadora de uma espada que ela forjou, e revela ter deixado suas orientações com ela que em breve a levarão a lugares onde eles nunca chegaram. Nisso a mulher diz que precisam de alguém certo com bom senso e conta que o exército do vazio insaciável possui um faro muito aguçado para achar essa pessoa e acha que finalmente os princípios dessa terra serão postos à prova, incluindo Deus ex machina. Então parte avisando que em breve irá vê-lo novamente e enviará a sua espada assim que ela estiver pronta. Enquanto isso todos se reúnem no salão onde o homem se apresenta como Kir Royale, um dos 4 solistas fiscais dos rituais dos contratos, e fica surpreso ao ver a garota pois não imaginava que a revanche dele seria daquele jeito. Ao vê-lo ela se recorda de ter o enfrentado antes naquela época e acha que não tem a menor chance dela perder, porém agora que está amaldiçoada ela se pergunta se conseguirá cortá-lo. Então o homem conta que ter sua espada quebrada foi benéfico para ele, pois da semente da espada anterior ele forjou uma nova que o deixou mais forte. Enquanto avançam para iniciar o combate, Gaf encontra um antigo amigo ficando surpreso, pois lembra que o rapaz sempre detestara as Servert Music tocadas para entreter Deus. E Adonis acha impressionante a garota que teve o mesmo mestre que seu amigo, refletindo que seu nome Beri significa pequenina. Enquanto isso a garota se prepara vendo que pode superar qualquer obstáculo se estiver ao lado de sua espada, então parte para cima desferindo um ataque aéreo. Porém é repelida pela espada do rapaz que avança à sua direção e tenta atacar, porém Beri demonstra ter movimentos muito ágeis se esquivando de todos os ataques. Então avança desferindo um ataque que seria mortal, porém mesmo acertando em cheio ela não consegue cortar o rapaz, deixando todos impressionados, pois aquele ataque deveria pelo menos ter arrancado seu braço e ela se questiona como vencerá esse combate se não pode cortá-lo. Então o rapaz invoca toda a sua energia em um único ataque que Beri barra com sua espada, porém a potência e a força é tremenda, machucando as mãos da garota. Mas ela consegue jogar a espada dele para longe, vencendo o combate. Percebendo sua humilhação, o rapaz pede para que ela acabe com ele, porém ela se lembra que é incapaz de fazer isso pois sua espada já não consegue cortar, então ela se dirige até a espada dele, deixando o rapaz impressionado com o que ela irá fazer. E vendo que não possui outra opção, ela parte a espada deixando ele em choque e todos começam a xingá-la vendo que isso é inacreditável e vergonhoso, algo que não deveria ser feito, e avisam que ela irá se torcer de medo, então pedem que tragam o martelo do medo. Mas Beri conta que esse é seu jeito de fazer as coisas e se eles não gostarem podem vir lutar contra ela. Nisso o homem admite sua derrota, percebendo que a garota é muito forte. Então parte o rei conta que admitirão ela como solista, mas ela diz não ter chegado na cidade de Parque para tocar Servert Music. Porém o rei avisa que ela deverá aguardar 3 provações, pois de acordo com o brasão daquela terra ela deverá tocar 3 obras de Servert Music para agradar o deus. No entanto isso ainda não bastará, pois ela vai precisar encontrar o acaso observando a maldição empregada em sua espada, e ao fazer isso ela receberá uma bênção. Do lado de fora alguns assistentes passam cinzas sagradas na garota curando seus ferimentos, mas ela fica muito assustada vendo que a dor passou muito rápido. Então Gaf conta que é justamente isso que as cinzas sagradas fazem e passa em suas mãos curando os ferimentos, achando que ela lutou muito bem contra Kir. Por isso ele está muito orgulhoso. Então a voz explica à garota que os solistas passam sua vida inteira criando suas espadas, sendo elas uma extensão de si mesmos. Por isso quando ela é quebrada nunca mais cresce, só lhe restando murchar. E a garota reflete que não pode mais cortar os outros, apenas quebrar as espadas de contra quem ela lutar, percebendo que realmente está fora de sintonia daquele mundo, sendo muito diferente dos outros. Enquanto isso Deus pergunta a um homem se ele pretende realmente sacrificar aquela garota em prol de seus ideais egoístas, vendo que ele pretende se vingar do seu Deus cuja maldição o prende, e conta que ele nasceu na realeza sendo um sacerdote, mas ao se tornar um nômade ele escapou de Deus e do seu reino. Por isso questiona o que ele ganhou no fim dessa jornada, porém ao ouvir o silêncio do homem eles percebem que ele retornou para se despedir e destruí-los, e reflete que a garota de bom senso realmente irá muito longe. Então o liberta, permitindo que ele vá viver com os mortos, pois ninguém perseguirá um morto, nem mesmo seu Deus. Enquanto isso o coelhinho está comendo uma pedra. Então outro surge achando aquele sabor assustadoramente bom, percebendo que alguém tem que ser muito tolo para abrir mão dos fios do destino. Então manda que suas fórmulas espalhem a notícia e acaba encontrando o que procurava. Nisso os rapazes de mais cedo estão observando
observando as cinzas sagradas dadas por Adonis, que contou que eles podem trazer suas espadas de volta à vida usando aquilo. Porém, ele também havia avisado que aquilo testará o mal em cada um deles. No entanto, o rapaz não liga e diz que quando sua espada estiver inteira de novo, ele irá se vingar daquela garota sem traços e daquele coelho irritante, lhes ensinando uma lição, contando ter roubado uma coisa do coelho que irá usar para traí-lo. Mas o outro coelho aparece avisando que são eles que irão aprender uma lição, então joga uma magia fazendo eles pegarem fogo, porém explica que isso é apenas um pesadelo. Então escuta do lado de fora o exército do vazio vindo buscar os rapazes e decide não ficar no caminho deles, refletindo que sua amada nunca seria vítima dos sonhos do purgatório tão facilmente. No dia seguinte, Belly conta ainda está impressionada com as cinzas sagradas que curaram totalmente seus ferimentos. Garth acha muito bom que ela tenha se recuperado a tempo, pois os solistas do mal atacarão Boulevard Undereast a qualquer momento, e revela que a região onde os pais dela moram será o foco do ataque. Ela fica brava perguntando o motivo pelo qual ele não contou nada, mas ele diz que isso iria contra a lei do tema e revela que o rei já sabia que esse ataque tinha sido planejado. Porém, só quem trabalhará para contê-lo serão os solistas escolhidos pelas invocações divinas. E avisa que a seleção já está ocorrendo nesse momento no castelo, porém Belly não está disposta a esperar por isso e acaba entendendo que Garth já sabe que ela vai ser escolhida e pergunta o que ela fará se não for escolhida. E ele avisa que ela terá que pagar o peso da sua espada em ouro, que ela acha engraçado pois vai acabar falindo. Então parte, mas acaba chegando tarde demais, vendo tudo destruído, e pergunta para um homem o que aconteceu com as pessoas, o que ele diz terem sido levadas pelos solistas do mal. Então Belly parte percebendo que essa é uma batalha pelos músicos da agricultura, refletindo que os músicos do lado de fora não possuem muitos instrumentos ou plantações, por isso para eles talvez seja uma questão de vida ou morte. Mas ela não pode deixar que eles levem seus pais, então acaba avistando os prisioneiros e parte para cima, travando uma batalha com os cavaleiros, derrotando um após o outro, então derruba os minotauros com sua habilidade. Nisso o velhinho manda suas guerreiras atacarem ela e conta ter ouvido que uma garota selvagem apareceu na cidade de Parque, então joga uma magia para tentar acabar com a garota. Porém ela parte aquele círculo mágico usando sua espada, deixando o velhinho impressionado, que foge mais rápido possível. Nisso os soldados da cidade finalmente chegam e ela aproveita para poder libertar seus pais, que ficam muito felizes em vê-la novamente. Então uma menininha vai abraçar seus pais e Belly percebe que eles tiveram uma filha de verdade dessa vez. Nisso ela pergunta seu nome, descobrindo ser Belém, que significa irmã mais nova de Belly, o que a deixa emocionada vendo o carinho de seus pais. Então se despedem e eles tentam convidá-la para ir com eles, mas a garota conta já ter encontrado uma forma de retribuir por eles terem lhe criado, revelando que irá se tornar uma nômade. Mais tarde ela caminha pela cidade notando que seu colar sumiu, tendo sido perdido na luta, mas decide deixar pra lá, pois em algum momento tudo vai dar certo. Enquanto isso, uma das guerreiras observa o colar que pegou da garota por estar frustrada, vendo que ela era muito mais forte. Nisso uma barreira mágica é erguida pelo coelho e o velhinho pergunta o que ele quer com eles e ele conta apenas querer um favor, então aparece para Belly querendo saber o que ela deseja. Ela diz não ser nada que possa encontrar no momento, então ele a pede para que lhe acompanhe numa caminhada, aproveitando o momento para se apresentar como Kit Deol, e avisa que já sabe o nome dela, pois ela esteve cuidando de um garoto chamado Kit de Nothing, e conta que de onde vem todos os Habitias são da família. Então chegam a um lugar onde os nômades se reúnem e ele explica que todo o país possui um lugar assim. Ao entrar a garota sente a sensação de estar em casa e o coelho pede uma música, Andorinha, que é uma trovadora viajante que canta para viver. Ao ouvir isso, Belly pergunta se por acaso ela vai cultivar naquele lugar, pois não tem sentido pedir uma música se você não vai cultivar ou construir algo. Mas o rapaz explica não ter pedido música para cultivar algo. Nisso Andorinha começa a tocar e cantar uma música com uma voz angelical que deixa todos entretidos, fazendo Belly se recordar dos momentos em que viveu com seus pais. Ao fim todos aplaudem, ela agradece a Andorinha pela música, então o coelho revela que quando ela não está cantando não consegue falar, sendo essa sua maldição de nômade. Belly continua em choque vendo que a mulher possui uma voz tão linda mesmo não estando criando nada, e o coelho acha engraçado a reação da garota vendo que ela deve achar aquilo um potencial desperdiçado. Mas ela avisa que apenas não esquecerá da voz dela, pois na letra de sua música cantou o seu nome. Nisso Kit pergunta se ela encontrou o que buscava, contando que os pais dela também podem ter ouvido aquela música em algum lugar. Uma música para aqueles que estão prestes a começar sua jornada, fazendo a garota entender que seus pais devem ter retirado o nome Belly daquela música, pois sabiam que um dia ela partiria em jornada. Mas mesmo assim lhe deram muitas coisas, o que a faz acabar chorando por ter perdido seu colar. Mas Kit lhe devolve tendo trocado por seu relógio, e Belly entende que finalmente encontrou o que buscava. No dia seguinte o rei conta que ela receberá uma recompensa pela batalha no dia anterior, já que havia sido escolhida naquele dia, e ela pensa se aquilo foi a primeira missão mandada por Deus. Então o rei cria uma
balança na qual ela deve colocar sua espada para receber uma recompensa do ferro indestrutível proporcional aos feitos da espada. Nisso a garota é abençoada com muito dinheiro e nota que o deus ainda não olha para ela, então vai embora aguardando pela próxima missão do deus. Do lado de fora, Gaff nota sua felicidade questionando se ela conseguiu se encontrar com seus pais, o que ela confirma contando que provavelmente eles não vão se ver mais e acha que agora, depois de tudo o que aconteceu, está se sentindo bem mais leve. Então pergunta sobre os outros solistas, já sabendo que Gaff e Kir são 2 dos 4 melhores. Vendo sua curiosidade, Gaff revela que o outro solista se chama Tiziano, porém não sabe onde ele está agora e nem se é uma mulher ou um homem, fazendo Belly chegar à conclusão de que se trata de uma sereia, o que Gaff nega, pois sereias só podem mudar sua forma e aura, já Tiziano mudou até seu sexo e se escondeu. Quanto ao outro solista, se trata de um homem muito peculiar chamado Adonis, que eles acabam encontrando em um beco numa situação complicada. Mais tarde ela vai ao castelo percebendo que novamente não foi escolhida e na saída percebe uma flor de patinhas se deparando com as flores que acabaram de nascer. Notando que elas estão muito assustadas após acabarem de nascer, então decide lhes dar comida, mas acaba assustando eles ao tentar se aproximar, o que faz ela se recordar de Adonis no dia anterior. Enquanto ele apanha, Gaff intervém querendo saber o que está acontecendo ali, vendo que não se parece com um duelo entre solistas. Nisso os guardas o chamam de ladrão e dizem não se tratar de um solista, por isso não vai ser tratado como um. Mas Belly nota no olhar de Adonis que ele está sentindo muita pena deles. Então é trazida de seu devaneio pelo som dos bichinhos que acabaram de comer e uma leve chuva começa a cair. Nisso ela lembra dos guardas indo embora enquanto Adonis agradece Gaff e parte. E Belly pergunta qual o motivo de toda aquela confusão, que Gaff revela ter sido porque o rapaz pegou a espada de um solista que caiu em batalha e apesar da família querer a espada de volta, Adonis não entregou, deixando a garota confusa tentando entender por que alguém iria querer uma espada que não construiu, o que Gaff não sabe lhe responder, apenas sabe que ele pega as espadas dos que já se foram e compra as daqueles que as renunciaram. Nisso ela se questiona se por acaso Adonis não consegue criar uma espada própria e além disso o fato dele usar luvas faz parecer que o rapaz possui medo de tocar numa espada diretamente. No dia seguinte ela está caminhando pela cidade refletindo que também não a escolherão naquele dia, então se depara com Adonis novamente cercado por pessoas e acha aquilo uma covardia. Ao vê-la eles a reconhecem por ela ter derrotado Kir num duelo. Nisso ela nota o que eles fizeram com as flores e o rapaz conta que estavam apenas testando o fio de suas lâminas e não acham certo ela ficar alimentando flores silvestres. Além disso, aquelas flores chamadas de pops nascem em qualquer lugar e têm um tempo de vida muito efêmero. Porém Belly fica brava e parte para cima contando que seres tão fracos que só conseguem bater em quem é mais fraco que eles não merecem ser chamados de solistas. Após isso vai ajudar Adonis, que fica envergonhado pois já é a segunda vez que a garota o encontra nesse estado deplorável e ela se desculpa com o pequeno Pop que agora está sozinho. Nisso Adonis revela que aquela árvore de patinhas foi plantada ali para que solistas pratiquem seu corte em coisas macias, o que Belly acha terrível. E Adonis fala que para solistas crescerem é necessário cortar, mas concorda com ela quando diz que quem faz isso com criaturas indefesas não deveria ser chamado de solista. O que deixa Belly feliz em ouvir isso, já que por um momento pensara que ele era igual aos outros. Após isso eles saem de lá e Adonis questiona como ela sabe seu nome, o que ela revela ter sido Gaff quem lhe contará e já ouviu por aí que o chamam também de ladrão de espadas. Nisso ele conta também já ter ouvido coisas sobre ela como seu nome, mas também já ouviu a chamarem de garota de bom senso. Então ela o põe na cama e percebe flores de corvos nascendo ali enquanto a voz explica que essas aves flores voam para avisar sobre o falecimento de alguém próximo, fazendo a garota entender que o rapaz deve ter acabado de ouvir sobre uma morte na família e questiona se ele quer que ela limpe, o que Adonis nega avisando que irá ao castelo mesmo naquelas condições e pergunta se ela também não irá. Ela nega achando que o rei não a escolherá novamente naquele dia, mas Adonis decide que lhe dará uma carona em bambu que por estar sempre comendo nunca está em lugar nenhum. Então o doguinho os engole fazendo Belly aparecer em um quarto sem janelas nem portas, o que a deixa desesperada. Então Adonis surge se desculpando por ela ter que se acomodar naquele local e começa a tratar suas feridas com as cinzas sagradas enquanto pede para que a garota se sente. Nisso surgem várias coisas em sua frente fazendo ele notar que Bambu deve ter gostado muito da garota. Então a garota pergunta sobre suas cinzas sagradas, lembrando que os padres sempre guardam aquilo sob 7 chaves e Adonis revela que basta molhar a mão deles para conseguir um pouco. Então Belly decide perguntar o significado de garota de bom senso, porém Adonis não sabe, apenas ouviu Gaff a chamar daquele jeito pois o mestre dela também a chamou assim, dizendo que agora possui um destino especial. Mas ela discorda pois não se acha especial, apenas é uma garota que não sabe como voltar para casa e pergunta a Adonis o motivo dele pegar as espadas. Então Adonis conta estar perguntando algo à cidade de Parque, revelando as suas dezenas de espadas, e mostra a marca que adicionou às espadas
espadas, um glifo antigo dos deuses que significa aquele que duvida que pode mudar qualquer espada para se adaptar a ele, por isso seu outro nome é Question, porque ele não sabe o motivo pelo qual aquelas espadas e pessoas precisam lutar, não sabe o que realmente significa ser um solista. Quem é o rei ou o deus e conta não conseguir viver dessa forma, fazendo Belle perceber que no fim ele é como aqueles filhotes sem saber de nada sobre aquele mundo e acha que são parecidos. Então tenta tocar na espada, mas Adonis a impede, explicando que após colocar sua marca ninguém mais pode manuseá-la por ela mudar a essência da magia. Nisso Belle percebe que estava certa, ele realmente não pode criar sua própria espada, notando que seus motivos e ressentimentos estão tão fundos em sua alma que ninguém pode chegar até lá. Então Bambu chega na sala do rei transmitindo tudo para eles, enquanto o rei discursa sobre a balança de Tiziano que acabou pendendo para o lado maligno, incitando outros com esse alinhamento, jurando atacar os bons. Belle fica confusa, então o rapaz explica que Tiziano tinha o hábito de seduzir pessoas independente do gênero e depois se oferecer como prêmio para fazer os outros brigarem entre si como se fingisse ser Deus. Por isso Gaff quebrou sua espada em um duelo e após isso Tiziano sumiu, mas agora parece que ele finalmente pendeu para o mal, pois agora incitou os Underdogs a terem sua vingança contra os Top Dogs, percebendo que esse deve ser o resultado de ter sua espada quebrada e sua justiça testada. Belle não entende novamente, ele conta que existe apenas uma forma de consertar uma espada quebrada, mas não pode dar mais detalhes sobre isso. Apenas diz que quando se usa esse método a espada testa seu portador. Nisso ela pergunta como é a história dele e ele conta ter começado do lado de fora, então o rei menciona o nome deles dois e Adonis acha aquilo péssimo. Após isso começam a entrar informação no treino e Belle reclama de ter que agir igual aos demais, mas Adonis explica que numa batalha de bandas é necessário seguir a coreografia, chamando a garota de 100 traços, e ela lhe pede para que não a chame assim e ele promete não fazer isso, a chamando de pequenina. Então Gaff entra contando que para essa batalha os solistas escolhidos são terrivelmente incompatíveis, por isso ele os organizou da melhor forma que pôde, e avisa que a segunda banda e o ato de encerramento chegarão depois deles, por isso não precisam se precipitar para subjugar Tiziano. Mas Adonis acha que aquela batalha toda já é uma grande precipitação e explica a Belle que tudo ocorrerá em Catacombe, que é um local sagrado para os Underdogs, por isso conhecem cada passagem, entradas e saídas daquele lugar, e apesar do ato de abertura estar lutando nesse exato momento para abrir caminho para dentro, os Underdogs irão lutar com tudo e questiona se por acaso os Top Dogs têm noção disso. Nisso Gaff revela que foi exatamente por isso que o alocou na primeira banda, mas Adonis acha isso um erro, pois ninguém irá o escutar e Gaff lhe avisa que se ele não ganhar a confiança da banda acabará perecendo em batalha. Enquanto isso Coelho reflete que terá que se virar até que os fios do destino puxem algo de volta para ele. Nisso um homem surge quase pisando na armadilha e conta não querer fazer mal ao príncipe errante, que cumprimenta o rapaz vendo que se trata do príncipe errante da terra de Sérvia, mas o Enola conta não ter mais para onde vagar, deixando o Coelho surpreso com tal atitude, vendo que ele não se parece mais com o homem que chegou em sua terra apenas com sua determinação atrás dos enigmas do mundo, e ele revela apenas querer saber o que ele deseja, querendo fugir com o bom senso. Nisso Coelho revela ter sido enviado para julgar se a ameaça que ela pode ser controlada e caso não possa irá dar um fim nela juntamente com todos aqueles que ela conhece. No entanto Enola conta que para sair daquele país a garota precisa questionar o bom senso, fazendo eles chegarem à conclusão que tudo se resume ao Deus ex-máquina que transformará tudo numa sinfonia divina de ferro e sangue. E o Enola explica que esse Deus não poupará esforços para manter o bom senso sob controle e com tanta agressividade pode acabar com o bom senso pela raiz. Mas o Coelho está decidido a não deixar isso acontecer, entendendo que foi isso que o Enola veio lhe perguntar e questiona o motivo dele mesmo não ir, entendendo que ele não pode devido à sua maldição de Enola. Porém ainda tem uma pergunta para o homem, desejando saber o que Belle é para ele. Nisso ele responde que ela é como uma flor de corvo brotando de seu corpo após cair do palco, a pessoa que levará os cadáveres das palavras a alturas que ele nunca poderá alcançar. Enquanto os soldados marcham, um homem tenta levantar a espada de Belle achando ela muito pesada e uma sereia aplaude achando o rapaz muito forte que se gaba pelos seus músculos. Nisso o condutor avisa que já estão se aproximando de Catacombe e conta não querer saber de Belle, quebrando a formação, proibindo qualquer improvisação. Mas um rapaz a pede para não se importar muito porque ele sempre escolhe um pobrezinho para pegar no pé, deixando Belle surpresa por ela ser a pobrezinha da vez. Então ouvem o grandão brigando com o roteirista por não ter gostado da posição dele e manda que o coloque na frente por ser muito forte, o que o roteirista obedece, deixando Belle em choque pela revisão de roteiro em cima da hora. E o outro rapaz acha aquilo uma falta de consideração, contando que desse modo eles nunca ganharão renome. Ao notar sua espada acorrentada, o rapaz explica a Belle se tratar do arquivista da banda e pede a Belle para não chamar atenção. Então o arquivista os manda se dedicarem aos seus deveres, desse modo ele não precisará relatar nada importante
importante ao rei. Nisso a primeira banda chega no local do combate que Belle nota estar totalmente limpo após ter sido lavado, mas mesmo assim o ar está pesado com o cheiro do sangue. E ao procurar o ato de abertura nota todos eles muito machucados e Adonis considera não haver a menor chance de vencerem essa batalha. E Belle percebe que o ato de abertura está com pena deles, pois todos esperam que eles subam no palco para serem aniquilados. E Adonis revela que isso tudo deve ser uma piada de mau gosto de Deus, por isso só lhes resta sobreviver o bastante para poderem rir. Então o condutor da ordem que inicia a marcha da banda enquanto uma sinfonia austera é entoada dando o ritmo do exército enquanto os magos conjuram várias magias da natureza erguendo uma tripla barreira sobre eles, que Belle nota ser constituída de fogo, luz e água. Em seguida ele dá a ordem para que a vanguarda avance, mas Belle não gosta de vê-los se adiantando tanto, então gritos são ouvidos mais adiante. Então os outros soldados são mandados para ajudar e ao chegar lá vem a vanguarda lutando contra uma aranha que o Minotauro resolve destruir de uma vez aplicando um golpe. Porém ao fazer isso o corpo da aranha libera milhares de filhotes que atacam todos os solistas e ao atacarem os magos a barreira acaba sendo baixada. Vendo que seu inimigo está na retaguarda, Belle os manda recuar enquanto uma presença sombria submerge fazendo com que a espada de Belle a avise do perigo. Nisso toda a água fica sob domínio da criatura que espalha sua magia de consumo engolindo todos os que ficam nela, o que faz com que todos fujam desesperados. No entanto a criatura atravessa todo o exército com sua lâmina afiada fatiando todos aqueles em seu caminho e com tal agitação do exército o condutor acaba caindo e um rapaz tenta ajudá-lo a se levantar sem ver o que está prestes a acontecer. Então a lâmina o acerta e leva junto o condutor deixando Belle em choque notando que aquele é quem chamam de Tiziano. Nisso Adonis avisa que precisam sair daquele lugar antes que a magia os consumam também. Enquanto caminha frustrada pelo ocorrido ela acaba se deparando com a sereia que está uma pilha de nervos e ao falar com ela a mulher dispara uma flecha que quase acerta Belle. E fica brava com a humana por ter chegado falando desse jeito, pois é quase como se ela pedisse para ser atingida. E entra em pânico novamente por tudo que está acontecendo, questionando o motivo da garota não ter salvado seu namorado. Então a espada avisa de algo se aproximando e a sereia fica feliz novamente ao ver seu amor, porém esse não é mais o Gordon que conhecera. A criatura já sem vida os ataca deixando a sereia desesperada vendo que o corpo de Gordon agora está sendo controlado como uma marionete. Por isso decide eliminá-lo de uma vez para que o homem possa descansar em paz. E ao ser parada por Belle a sereia cai em prantos sem saber o que fazer, então Belle a pede para se recompor. Nisso o Minotauro volta a atacar e enquanto Belle revida algo põe em chamas, então suas lâminas medem forças até que Belle consegue parti-lo ficando impressionada por ter conseguido cortar novamente. Após isso Kit aparece parabenizando pelo golpe e Belle agradece pela ajuda. Enquanto isso a sereia se desespera com toda aquela situação e ao tentar ir embora é parada por Belle que acaba sendo atacada e para se defender acaba quebrando a espada da solista, o que faz a sereia ficar ainda mais triste contando não ser nada sem seu Gordon. Nisso Kit explica que a mente das sereias é como um espelho que reflete o coração das outras pessoas e baseiam sua personalidade nisso, por isso são chamadas de tribo dos parasitas mentais. Por isso quando ela perdeu Gordon sua identidade se desfez por causa disso. Para se proteger a maioria das sereias prefere relações superficiais. E a sereia se lamenta querendo saber o que fará agora sem seu Gordon. Nisso Belle tenta confortá-la enquanto absorve um pouco da personalidade de Belle. Então outros solistas aparecem fugindo desesperados dos monstros e acabam se deparando com o grupo e Gordon no chão. Então o arquivista questiona o motivo de haver um rabitia viajante naquele lugar e o coelho retruca perguntando o motivo deles estarem com tanta pressa. Nisso o rapaz conta ter visto todos os seus aliados derrotados se erguendo do chão e os atacando, que deixa Belle com raiva pois tudo isso foi culpa de Tiziano. Então a sereia acaba ouvindo pessoas falando deixando o grupo feliz por sereias terem boa audição. Então seguem em frente chegando a uma passagem secreta onde pessoas conversam e Belle reconhece a voz de Adonis. Porém quando chega a ver mais um solista caído que Adonis explica ter acabado de cair, questionando Belle sobre quantos sobraram, o que ela informa serem apenas eles. Então Adonis decide ficar com a espada do solista e explica ver um lago mais à frente onde ser bom ou mal não faz diferença e conta estar havendo uma apresentação lá sendo feita por um condutor dos Underdogs, o que deixa o arquivista furioso acusando Adonis de ter se aliado aos Underdogs. Porém Adonis explica que todo esse tempo eles entenderam tudo errado, pois seu inimigo não são os Underdogs e sim Tiziano, sendo esse um inimigo em comum tanto dos Top Dogs quanto dos Underdogs. Então partem para o lago onde Tiziano está fazendo a apresentação ordenando que seus zumbis de Underdogs e Top Dogs se ataquem, criando uma representação da batalha entre o bem e o mal como se quisesse se passar por Deus. E de seus ferimentos uma luz é emitida se assemelhando à árvore de Deus e o coelho explica que provavelmente ao cravar neles fragmentos de sua espada aquela sereia consegue controlar os corpos dos caídos. Então ela nota a presença
presença deles gritando o nome de Adonis e manda suas tropas atacarem e um underdog aparece lhes fornecendo um caminho de fuga, mas enquanto correm mais zumbis surgem em sua frente. Nisso Adonis pede uma espada a Babou que entra em chamas ao ser empunhada, incinerando todos os inimigos à sua frente. Porém logo em seguida a espada se parte, deixando Belly impressionada pela forma como o rapaz luta, tratando a espada como descartável, pensando apenas em derrotar seus inimigos de forma eficaz, sendo o total oposto dela. Então acabam chegando a mais uma passagem secreta que atravessam e Kit cria diversos selos mágicos que incendeiam os inimigos que tentarem destruir a porta. Nisso eles se encontram com outro grupo e Belly nota que aquele velhinho era o mesmo de seu primeiro teste e ele se apresenta como Jinbaku, o condutor dos underdogs, e explica que era ele quem dava ordens a Tiziano. Porém quando ela chegou ali não estava mal daquele jeito, pois tinha vida em seus olhos e pensava direito. E veio até eles propondo uma aliança, avisando já saber que os Top Dogs atacariam e desejava ajudar por ter bons motivos para querer dar uma surra nos Top Dogs. O que deixa Belly confusa, pois foi apenas informada que iriam enfrentar Tiziano porque ela havia sucumbido ao mal. Nisso o velhinho explica que a moça aquática perdeu totalmente o controle quando viu Adonis e desde então começou a cortar todos que viu pela frente. E ao ser questionado se isso seria culpa dele, o rapaz conta ter sido outro homem que desafiou uma convocação divina e por causa disso foi executado. E após contar a Tiziano que o homem que ela mais amava já não estava mais vivo, a mulher começou a surtar. Por isso quando a mulher o viu, as lembranças ruins devem ter aflorado novamente. Porém isso não importa agora, pois se não agirem logo em breve todos acabarão como marionetes dela. Por isso o velhinho propõe que eles unam suas forças temporariamente. No entanto a sereia acha que aquilo pode ser uma armadilha, porém a underdog explica que se quisessem acabar com eles não se dariam ao trabalho de enganá-los, apenas acabariam com um por um nas cavernas. Nisso o arquivista argumenta que caso unam suas forças eles conhecerão suas espadas e suas táticas, o que é péssimo pois um dia eles acabarão se enfrentando. O que a garota confirma, pois quando matarem eles ela ainda vai ter que enfrentar os seus corpos reanimados, deixando a sereia envergonhada sem argumentos. E Belly acha que ela perdeu, por isso é melhor se aliarem a eles, o que a sereia aceita já que é Belly quem está falando. Após isso o velhinho decide começar a preparar as funções, questionando se eles têm algum problema em ele ser o condutor, o que Belly nega já que estão sem um. E ele decide escolher Kit como mais um diretor, afinal como são uma força mista do bem e do mal, ninguém melhor para ajudar a dirigi-los do que um nômade que não é nenhum dos dois. E além disso, se assumir a posição poderá ganhar algo muito interessante, então manda sua aliada pegar a coisa que encontraram outro dia. Nisso ela mostra o relógio, deixando Kit feliz vendo que os fios do destino continuam firmes e acaba aceitando a função. Então escolhe o outro rapaz como roteirista, que aceita a função, questionando como preferem que ele faça o que o velhinho diz não saber, pois essa é a função dele. E o rapaz conta sempre ter achado melhor atender a preferência dos outros, porém a underdog acha que foi por ele querer ficar atendendo às preferências dos outros que sua formação foi quebrada tão facilmente. Por isso ele deve escrever o que quiser e acha patético alguém ficar se escondendo atrás de suas fraquezas. Então o rapaz se anima, estando decidido a tentar algo novo. Então o velhinho se dirige ao arquivista, que informa não poder batalhar pois é apenas um acompanhante que observa tudo e relata ao rei. Por isso sua espada é acorrentada, pois todos os sacerdotes são solistas e ao mesmo tempo não são. O velhinho compreende, mandando ficar atrás deles. Enquanto isso um senhor pergunta a Adonis sobre suas mãos feridas, entendendo que nem mesmo as cinzas sagradas foram capazes de curar. Nisso Belly pergunta como eles se conhecem e o homem revela ser pai de Adonis, estando surpreso com a situação pois nunca pensara que um dia empunhariam espadas lado a lado. O que deixa Belly chocada ao ver que Adonis costumava ser um solista do mal, porém o pai dele nega, explicando que a família Collins é de fora, mas não é nem boa nem má, pois há gerações sua única função tem sido proteger Catacombe. Após isso começam a estudar a formação que o roteirista criou, separando os solistas da ala direita, esquerda entre outras alas, e Belly se concentra ficando estranhamente animada para esse combate. Então os inimigos finalmente chegam e o condutor dá ordem para que todos avancem, iniciando o combate. Então Belly ataca, criando um grande impacto, enquanto o condutor reflete sobre sua composição feita pelo bem e pelo mal, lhe fazendo imaginar que canção surgirá daquilo. Enquanto Adonis batalha, o roteirista escreve seu plano, contando ao condutor consistir de 3 atos, o que o homem acha muito pouco, no entanto compreende ao ouvir o rapaz dizer que pretende queimar todos os zumbis. Então o condutor lhe manda ficar recuado enquanto pensa direito no plano, e decidem colocar o primeiro ato em prática, se dirigindo a uma ponte que pretendem usar como fortaleza, restringindo os lados por onde os inimigos podem avançar. Nisso Kit conjura 2 barreiras que incendeiam os zumbis que nela encostam. Então uma água surge, fazendo os zumbis submergirem e atacar, passando sem tocar na barreira. Porém todos fogem, deixando o velhinho como isca, e Kit decide inverter a barreira, disparando suas chamas dentro daquele espaço, enquanto o velhinho se salva por pouco e se gaba pela sua arte de
inversão de barreira, porém não há tempo para comemorar pois muitos outros inimigos estão se aproximando. Nisso a sereia congela os que surgem do chão e ao fundo Belle ajuda seus amigos que estão com dificuldade. Enquanto isso Adonis tenta lutar com diversos zumbis que demonstram ser muito resistentes e acabam puxando sua luva. Porém Adonis não pode parar e continua lutando murchando todas as espadas ao tocá-las, deixando Belle impressionada ao vê-las gritar e apodrecer. Nisso o condutor xinga Tiziano vendo que ela apenas está usando aqueles fantoches como brinquedos descartáveis assim como o roteirista havia previsto, e ele conta entender esse sentimento dela pois sempre quebra seus brinquedos quando está no tédio para se sentir melhor. Então o combate continua e embora as underdogs sejam muito habilidosas sozinhas acabam sendo sobrepujadas pelos zumbis. No entanto a sereia ajuda disparando flechas congelantes. Porém a mesma acaba sendo atingida e ao vê-la assim Belle entra em fúria partindo para cima de todas aquelas criaturas sem pensar em mais nada. Vendo isso a sereia fica impressionada e admirada com a garota, então dispara congelando aqueles zumbis contando estar bem. Enquanto seu gênero muda completamente fazendo com que seu lado feminino adormeça por tempo indeterminado, e uma voz explica que as sereias não mudam de gênero sem motivo e sim porque escolheram alguém para refletir no espelho de seu coração. Nisso o condutor percebe que Tiziano ainda não quer aparecer, por isso não adianta continuarem perdendo tempo derrotando os zumbis. O que o roteirista compreende, mas tem um plano para atraí-la que consiste em fazê-la acreditar que são uma ameaça e lhe dar uma brecha para atacar. E quando ela achar que estão quase acabados basta irritá-la para fazê-la se revelar por completo. Ouvindo o plano o velhinho fica surpreso ao ver a astúcia do rapaz, pois não é qualquer um que consegue entrar tanto na mente do inimigo. Então avisa que agora é hora de iniciar o segundo ato e se retiram aproveitando o momento de pausa para os soldados cuidarem de seus ferimentos, e ele avisa que irão represar os córregos o máximo possível. Nisso eles saem pelos túneis represando e desviando o caminho dos córregos, e quando questionado sobre o motivo disso o roteirista conta estarem cortando o acesso à água para Tiziano, já que esse é o elemento natural das sereias. Enquanto isso Belle observa o pai de Adonis em sua frente se movendo sem hesitar e decide lhe perguntar como se move tão bem mesmo sem enxergar direito nesse lugar. E o homem conta não precisar de seus olhos para se mover, bastando apenas fechá-los, voltando seu foco para dentro de si. Dessa forma pode sentir a terra para encontrar seu caminho. Belle não entende direito e o homem a manda focar nas visões que vislumbram sua mente quando fecha os olhos, pois elas se manifestam de uma vontade invisível que guia o caminho. E apesar de não ser fácil desenvolver essa habilidade de ver o invisível através da sombra, não é nada sobrenatural, nem é necessário nascer com essa capacidade. Então chegam a uma passagem onde o condutor aponta para o andar superior, deixando o pai de Adonis receoso enquanto mostra o caminho, pois queria que houvesse outra opção. Nisso Belle questiona sobre para onde estão indo e Adonis revela ser um lugar conhecido como Cemitério do Caminho do Céu. Logo em seguida chegam num local vasto repleto de árvores retorcidas de onde nascem flores de corvo que saem voando para levar suas mensagens aos enlutados, sendo esse o local mais sagrado e inviolável de Catacombe. Enquanto Belle nota que esse é realmente um cemitério que leva aos céus. Nisso o condutor avisa que aquele prédio será sua última linha de defesa, se desculpando com o Collins por profanarem aquele lugar, mas o homem compreende, afinal o condutor tem trazido sorte em batalha, por isso está de acordo com sua decisão. Nisso o pequenino manda Kit colocar uma grande barreira em volta daquele lugar, que avisa que devido à extensão da barreira pode demorar um pouco para cobrir tudo. Então o sacerdote surta com a decisão deles de lutar justo naquele lugar onde descansam os mortos, que Tiziano pode simplesmente reanimar para o seu exército, e como só há uma entrada e saída eles vão ficar encurralados. O que faz todos lhe observarem seriamente, fazendo o homem refletir que nunca brandirá sua espada a menos que seu Deus peça, pois antes de ser solista ele é um sacerdote. Nisso a barreira finalmente fica completa e os zumbis começam a chegar, porém devido à extensão da barreira ela acaba sendo muito fraca, permitindo que eles atravessem sem problemas, deixando o grupo desesperado. Então o sereia consegue escutar o som de água se aproximando, que julgam ser Tiziano, que deve ter quebrado as barragens. Vendo que está prestes a se desenrolar, o condutor questiona se conseguirá desempenhar bem seu papel ou se perecerá ali estando em paz, já que não falta muito tempo para ele acabar naquele lugar de qualquer forma. E o roteirista conta também não achar que fez sua parte ainda, mas não possuem alternativas. Por isso pretende continuar para mostrar que sua vida tem valor. Então a água finalmente chega e Jinbak ordena que todos entrem enquanto ele fica para falar com Tiziano, que surge na água junto de suas criaturas, fazendo com que o pequenino corra o mais rápido que pode. Mas acaba sendo atingido por Tiziano, já tendo se esquecido do quanto é lento. Quando anda nisso os outros voltam para lhe dar cobertura enquanto o resgatam, e ele ordena que encerrem o segundo ato. Então Kit inverte a barreira, transformando tudo em volta no inferno ardente, fazendo o grupo finalmente entender o motivo dele ter rodeado todo o local com uma barreira. Porém ficam confusos com o desaparecimento da água, então eles explicam terem pedido a Kit para
para que inserisse uma ilusão na barreira que segurava o curso da água. Dessa forma, quando Tiziano a quebrou, algumas gotas pareciam uma grande enxurrada, o que deixa Belly aliviada, pois tinha achado que esse seria o seu fim, e o condutor acha que eles deveriam ter lhe deixado lá, mas eles negam permitir que o pequenino morra dessa forma. Enquanto isso, o pai de Adonis lamenta ter incendiado um local sagrado para salvar as próprias vidas, e Adonis o consola, pois como ainda há muitas sementes de corvo, basta continuar semeando e elas crescerão. Porém, seu pai considera que isso foi uma grande derrota. No entanto, a batalha ainda não está perdida, por mais doloroso que seja o caminho para a vitória. Nisso, as criaturas continuam avançando e o condutor os manda se prepararem para o ato final. Então, algumas criaturas medonhas aparecem explodindo, liberando todo o líquido, de onde surgem as criaturas juntamente com Tiziano, que avança fatiando todos aqueles em seu caminho, passando por todos os underdogs, e se dirige ao condutor, mas o roteirista não vai permitir que ela toque nele, se pondo em sua frente para defendê-lo. Porém, acaba sendo atingido, perdendo seu braço. Então, no último momento, o sacerdote se põe no caminho, impedindo Tiziano ao custo de sua vida, e emitindo uma aura divina, empunha sua espada contra a mulher, atirando finalmente da água. Após isso, seu corpo cai enquanto seus amigos lamentam o seu fim, mas não havia outro jeito de fazer isso. Então o roteirista dá sua espada para a garota, lhe pedindo para que cuide bem dela, pois sem um braço já não tem força bastante para fazer isso. Nisso, ela pergunta sobre o feitiço gravado, que o homem conta significar coragem e covardia, pois um não pode existir sem o outro, e como já ensinou muito sobre covardia, deseja que a garota ensine a sua espada a parte da coragem, e acaba caindo sem forças. Ao mesmo tempo, a batalha vai se desenrolando, enquanto Belly nota que a espada está consumindo a mulher, notando que possui o feitiço Legna, que significa aquele que comanda, algo que Adonis acha patético a essa altura. Então a luta segue se desenrolando, com Adonis e Tiziano exibindo movimentos magistrais, enquanto Adonis usa suas espadas descartáveis para ferir Tiziano repetidas vezes, cravando suas espadas em seu corpo. Porém, independente do quanto faça isso, a mulher continua de pé e aproveita o último momento para usar todo o líquido de seu corpo como um portal, levando Adonis para outra dimensão. Ao ver aquilo, Belly e Kit decidem segui-los também, e lá, enquanto flutua no nada, a garota percebe já ter sentido aquela sensação uma vez, quando era apenas um ovo de pedra. Então Kit cria um local para eles se manterem de pé, deixando Belly feliz por eles sempre ter um truque na manga. Nisso, acabam vendo Adonis, que está usando seu familiar como ponto de apoio, enquanto coloca uma marca Question em uma espada de um colega que já se foi, sem entender o motivo disso. E Kit explica que as mãos do rapaz murcham tudo que tocam. Então Tiziano aparece tentando desferir vários ataques contra Adonis, que se desvia habilmente e devolve com ataques certeiros, que fazem a mulher rir do rapaz, enquanto ele se lamenta por achar que a culpa é toda dele, e questiona se caso a espada dela tivesse permanecido quebrada, ela teria sido mais feliz. Nisso, Belly nota que aquela espada é como a árvore de Deus, o que Kit discorda, explicando que ela sofre de uma doença que a transforma no trono de um falso deus. Belly não entende, mas ele apenas diz que a garota compreenderá um dia, notando que os deuses depósitos de antigamente e o povo do paraíso já começaram sua guerra. Então decide mudar de assunto, questionando a garota sobre como irão ajudar Adonis, o que Belly pede para deixar com ela, confiando em sua espada para fazer esse trabalho. Então a mulher parte para cima de Adonis. Nesse momento, Belly joga sua espada, que a acerta, criando uma abertura para que Adonis possa atacar, desferindo um bom golpe com sua espada, que se desfaz. Porém, ela decide revidar, e no último momento Belly surge quebrando sua espada, que começa a perder sua magia, fazendo a garota notar que ela também era uma marionete de sua espada, assim como os zumbis que controlava. Então a mulher finalmente recobra sua consciência e vai até Adonis, que fica feliz por poder tocá-la novamente e jura que plantará uma bela semente de corvo em seu corpo e cuidará dela todos os dias para que floresçam lindamente. Dias após isso, ela tem uma batalha de treino com Gaff, enquanto a chuva fúnebre cai para limpar os vestígios da batalha de Catacombe, que, guiada pela música dos músicos do clima, ela absorve todo o sangue e ódio do local. Nisso, Belly nota que Gaff está ferido, questionando como isso aconteceu, e ele explica ter encontrado um sacerdote muito habilidoso com quem travou uma batalha, chamado Tom Collins, que Belly logo percebe se tratar do pai de Adonis, perguntando o motivo dele ter findado com sua vida. E Gaff segue dizendo que aquela orquestra tinha que seguir até a banda de encerramento, por isso ele jamais poderia conter sua espada quando seu deus deseja o contrário. Saber disso deixa o coração de Belly entristecido, fazendo a garota desistir do treino por aquele dia. Enquanto anda distraída pela cidade, acaba se trombando com uma garota que fica triste percebendo que a cidade é cheia de dor. Em seguida se alegra, contando não estar acostumada a andar pela cidade, por isso vive caindo. Mas apesar disso, essa é a primeira vez que se machuca e fica impressionada ao ver o quanto o mundo é grande, enquanto Belly limpa seu nariz, refletindo que ela parecia estar esperando que alguém fizesse isso, cogitando que talvez ela seja uma nobre do castelo. Nisso pergunta se a garota está sozinha e onde estaria seu guarda-chuva, já que está chovendo, e ela conta nunca ter recebido permissão
permissão para andar pela cidade. Por isso antes de sair lhe deram um guarda-chuva, mas como não soube abrir o jogou fora. Ouvir isso deixa Belle em choque, vendo que mulheres da nobreza são protegidas a esse ponto. Então se apresenta como Belle, fazendo a garota logo a reconhecer por ser uma solista exemplar, charmosa e audaciosa, mas acaba espirrando e Belle a manda ir para algum lugar antes que acabe doente. Porém a garota explica que aquela chuva jamais lhe faria mal, pois foi ela mesma que a trouxe com sua música. Nisso a voz explica que a chuva fúnebre sempre é trazida por um coro de músicos unidos e pela voz da vocalista principal do castelo, capaz de harmonizar com todas as coisas do céu e da terra, fazendo Belle cogitar um pensamento. Então a garota se apresenta como Sherry e diz estar indo ver Gaff. Então Belle decide levá-la para casa e se desculpa com seu colega, mas fez isso por não conhecer mais ninguém que possua roupas femininas que caibam nela. E além disso veio achando que o encontraria na sua forma de mulher, não como a de um homem bêbado com seu amigo. E ele explica não conseguir mais entrar na sua forma de mulher, algo que sugere ser culpa daquele ferimento. Então mostra o banheiro às garotas para que fiquem à vontade e Belle avisa que quem espiar irá conhecer a ira de sua espada. Então Sherry sai questionando para que serve aquele cristal que Belle diz ser um gerador de água quente, bastando apenas quebrá-lo, o que a garota logo faz, destruindo o tapete de Benet, que manda Belle ensinar a garota a tomar banho. Enquanto faz isso, Sherry fica admirada com o cheiro delicioso do sabão, decidindo contar para suas criadas, e Belle acha que ela deve viver como uma princesa. Enquanto isso, do lado de fora, seus amigos discutem se ela sabe que Sherry é a filha do rei. Mais tarde, Sherry nota que a mobília dela é idêntica à de Gaff e ela diz ter pegado emprestado com um rapaz que lhe ajudou bastante. A princesa também acha que Belle lhe ajudou bastante e pergunta como pode agradecer. Nisso Belle pede uma música, o que deixa a princesa desconcertada, questionando para o que ela deve cantar. Mas Belle apenas deseja que ela cante, então a garota começa a entoar um cântico antigo com uma voz doce e agradável que deixa Belle impressionada e acha que cantar parece muito difícil para a garota, que começa a se sentir um pouco mal. Então Gaff bate na porta, ficando surpreso ao ver Sherry naquele lugar, que se desculpa com ele vendo que está dando muito trabalho. Mas apesar disso pôde conhecer Belle, que é exatamente como ele havia dito, uma garota forte, graciosa e profundamente perceptiva. Então ele se desculpa com Belle pelo trabalho que a princesa deu e vai embora, porém ao abraçar a princesa o colar de Belle muda de cor. Enquanto isso Kira observa a espada de Tiziano, percebendo que se foi realmente Belle quem desferiu o golpe que quebrou aquela espada, então agora que não possui mais a sua, não tem mais chance alguma de alcançá-la. Nisso Adonis lhe questiona se já ouviu falar do examinador, que significa aquele que testa, o que Kir confirma, se lembrando se tratar de um inspetor que visita solistas com a espada quebrada. Então Adonis revela ser um examinador, sendo esse o preço que pagou para ter as cinzas sagradas, mas em contrapartida também recebeu as cinzas dos que testaram. Desde então saiu por aí testando o bem e o mal em solistas que tiveram suas espadas quebradas. E segue explicando que quando uma espada renasce ela testa o seu portador, revelando a Kir ter sido ele quem consertou a espada de Tiziano após Gaff tê-la quebrado. Porém aquela espada transformou Tiziano num demônio, por isso agora, seguindo as ordens de seus superiores, vai restaurar a espada de Kir junto com a de Tiziano. Dessa forma, se a espada renascida transformar seu portador em um demônio novamente, pretende quebrá-la outra vez e questionar seus superiores sobre o que está havendo com aquelas cinzas. E Kir concorda, mandando fazer como achar melhor. Nisso Adonis começa a derramar as cinzas, recitando algumas palavras que criam uma forte onda de luz que desintegra as espadas, unindo suas magias até transformá-las em uma nova espada, cuja magia gravada Kir explica ser de Legnav, que significa aquele que traz boas novas, e sente que essa magia definitivamente não é algo maligno, sentindo todo o poder que aquela espada lhe dá, o que deixa Adonis feliz vendo que não foi a espada que enlouqueceu Tiziano. E após contar a Belle finalmente estar em paz, pede para que ela continue falando sobre o que lhe ocorreu, mas ela não acha que foi algo muito relevante, apenas se sentiu irritada e solitária ao ver Gaff abraçando a princesa. E apesar de seus amigos terem ficado fazendo piadas sobre amor, ela diz não sentir nada por Gaff. Nisso Adonis analisa a situação, sugerindo que talvez ela apenas esteja com inveja da princesa por saber que nunca vai ser igual a ela por ser uma sem traços, o que deixa Belle para baixo, lhe pedindo para que não julgue as pessoas pela aparência. Mas apesar dela ser assim, Adonis gosta dela, chegando a desejar às vezes poder raspar suas sobrancelhas para poder ficar parecido com ela, e questiona qual seria a idade da garota, que fica confusa por não saber ao certo quanto tempo faz que saiu daquele ovo. Nisso Adonis se aproxima, vendo que ela já possui o corpo de uma mulher adulta, deixando Belle envergonhada. Nisso ele deseja que ela seja mãe dos seus filhos um dia, assim ele poderá ter filhos parecidos com ela, por isso deseja que durmam juntos, o que deixa Belle em choque, questionando o que deu nele, mas Adonis conta que esse é um pensamento que ele já carrega há um tempo, por isso lhe pergunta o que acha da ideia, e Belle aceita fazer isso caso se apaixone por ele. Após isso ela pergunta se ele não pode criar espadas, o que deixa Adonis surpreso, pois esse tempo
todo achará ter explicado sua situação, pois quando está ao lado de Belly sente uma paz aconchegante. Então chama Babou e pega uma espada, mostrando a Belly sua maldição, a qual está preso desde seu nascimento, revelando ser uma maldição de nômade. E conta que antes de nascer um antigo nômade visitou Catacombe desejando que a família Collins lhe fizesse um funeral, porque desse modo flores de corvos levariam a notícia à sua terra natal perdida. E como pagamento, o velho homem ofereceu-se para ajudar sua família no pouco tempo que lhe restava. Porém acabou perecendo em batalha e, sem pensar duas vezes, o pai de Adonis o colocou em seus braços, mas o sangue do nômade acabou lhe passando uma maldição que nunca se manifestou no homem, tendo sido passada para o seu filho. Por isso Adonis já nasceu destinado a se tornar um nômade, mesmo que não tenha nenhum motivo para sair numa jornada. Desde então continuou treinando para se tornar um bom solista, mas ainda continua se perguntando o que Deus deseja dele. Não tendo encontrado nenhum significado para sua vida, e Belly pensa em tudo que já viveu, percebendo que também sempre se sentiu assim, por isso deseja que Adonis vá com ela numa jornada. Nisso Adonis revela tê-la visto alimentar os Popes sem entender o motivo de fazer isso e ainda se sentir feliz fazendo. E tem certeza que se viajar ao lado dela muitas coisas interessantes acontecerão. No dia seguinte a princesa vai visitá-la, deixando Belly surpresa vendo que ela aprendeu a usar o guarda-chuva, o que a princesa confirma apesar de ter achado difícil no começo. E lembra Belly de quando cantou para a garota e ela lhe disse que a música parece muito difícil para ela. E revela que a música é tudo que possui, pois sempre canta pelo castelo e pelas pessoas, por isso questiona quem olharia para ela se não pudesse cantar. Nesse momento Adonis aparece, tendo vindo saber se ela deseja jantar, o que dá uma boa ideia para Belly, que chama a princesa para jantar junto de seus amigos e diz a Sherry que eles também podem ser amigos dela se quiser, deixando a garota emocionada. Nisso Andorinha finalmente entra no palco e começa a cantar uma música a pedido de Belly. Ao fim a princesa se emociona e tenta falar com a mulher, mas Kit explica que ela é incapaz de falar ou ouvir, a não ser quando canta, sendo essa sua maldição de nômade. Nisso a princesa vai aos prantos, se desculpando por chorar, pois isso a faz se sentir uma covarde, bem diferente da mulher que não derramou uma lágrima. Por isso, como cantora, sente um pouco de inveja, frustração e tristeza, porém o fato de saber que ainda consegue chorar lhe deixa feliz. E Kit revela estar tudo bem, pois até Belly chorou muito na primeira vez que ouviu a mulher cantar. Nisso a princesa conta querer se sentir necessária, perguntando se alguém ainda precisa de uma pessoa que chore, e Belly explica que se ela continuar nesse caminho em breve vai se esquecer de como é precisar de outras pessoas, mesmo que o caminho seja difícil. Nisso a garota a abraça agradecendo por tudo. Alguns dias depois Sherry envia uma mensagem para Belly a convidando para um baile no palácio e a veste com um lindo vestido prateado que deixa Belly tímida, mas sua amiga acha que as vestes prateadas a deixam muito bonita. Então parte pro salão de dança, onde todos a observam com olhares curiosos ao verem pela primeira vez a heroína de Catacombe e ficam chocados, pois haviam ouvido se tratar de uma criatura bestial. Mas agora vendo de perto ela parece apenas uma pequena sem traços. Nisso um homem a pega vendo que ela é a solista de quem tanto ouviu falar, mas de perto ela parece muito pequena e indefesa. Então Belly amassa sua mão, o avisando que caso a toque novamente irá perder o braço. Ao ver aquilo, Benny fica decepcionado ao ver modos tão bestiais numa pessoa trajada em vestes tão lindas, mas seu amigo acha que ela agiu certo e a garota fica feliz em vê-los, mas questiona o motivo deles terem vindo com seus uniformes de Catacombe. Nisso eles explicam já saber que seriam tratados de maneira diferente de qualquer forma, então optaram por virem vestidos assim para que todos pensem que são uns bárbaros e os tratem como tratam a garota, assim poderão entender um pouco do que ela passa. Já um pouco bêbado, Adonis lhe observa achando uma gostosura, mas é rapidamente repreendido pela garota. Nisso Gaff aparece pedindo para conversar com Adonis e aproveita para elogiar Belly também, que fica envergonhada. Então todas as luzes se apagam, dando foco à princesa, que começa a cantar com uma voz serena e forte que preenche todos os cantos do salão. Ao vê-la cantar, Belly se emociona, percebendo que sua amiga mudou muito desde aquele jantar e agora enquanto canta parece se sentir realizada e percebe que também precisa melhorar para que estejam sempre em pé de igualdade mesmo em lugares diferentes. Após aquele espetáculo, Belly decide ir embora, mas acaba se encontrando com Kit, que a cumprimenta lhe achando especialmente radiante aquela noite e conta que em sua terra pessoas como ela são chamadas de vazias.
vazias. Belle não entende, então Kit promete lhe explicar se ela lhe conceder uma dança. Então uma música começa a ser tocada enquanto Kit lhe explica que pessoas vazias são aquelas livres como o vento. Pessoas que, apesar de terem suas raízes em um lugar, nunca ficam presos a ele e buscam sempre escapar de todos os laços em determinado momento, até do próprio ato de escapar. Por isso ela é capaz de seguir sua vida no seu próprio ritmo e fluxo, como numa dança sem fim. Enquanto isso, Adonis reflete que foi Gath quem quebrou a espada de Tiziano na primeira vez, o que o homem confirma tendo feito isso por não querer ter relações com a mulher, e diz já ter ouvido que ele e ela eram muito próximos. Mas Adonis conta que ela só precisava de um pouco de companhia, pois possuía um tipo de tristeza que eles nunca serão capazes de entender. Nisso Gath conta que esse não é o assunto principal que queria falar com Adonis. Então revela que durante a batalha de Catacombe acabou enfrentando o pai de Adonis, o derrotando, mas Adonis já sabia disso por ter recebido um corvo e reflete que era o desejo de seu pai perecer defendendo o Catacombe. Então Gath segue dizendo estar com a espada do homem e deseja trocá-la com Adonis por todas as outras espadas que ele roubou dos outros solistas. Nisso Adonis solta sua taça e desafia Gath para um duelo, fazendo com que vários sacerdotes apareçam enquanto Gath nega a proposta. Nesse momento Kir surge achando uma perca de tempo aquele duelo, já que não possui público naquele lugar para assistir. Porém Gath diz que não irá lutar mesmo que seu oponente já tenha sacado sua espada, e já que está recusando o duelo, Kir decide que é melhor acabar com o rapaz, lhe desferindo um golpe invisível. Nisso Deus libera as espadas dos solistas, fazendo todos entenderem que é sua vontade que derrotem Kir. No entanto, o rapaz acaba com todos com um único movimento, se vangloriando pelo poder devastador de sua nova espada, e decide deixar o resto com Adonis para decidir o que fará com seu oponente já debilitado. No entanto, Adonis o ataca e é prontamente repelido por Kir, que o fere e vai embora. Estando decidido a acabar com Belle, agradece Adonis, pois sem ele nunca conseguiria ter obtido aquela espada. Então o show é interrompido abruptamente pelo deus, que toma o corpo de Sherry para transmitir uma mensagem contando a todos haver um demônio no castelo identificado como o solista Kir, e para derrotá-lo e acabar com o mal seleciona Belle, a única que deve batalhar com ele. Nisso Kir aparece no salão derrotando todos que se põem em sua frente. Então o solista conta já saber que não é o oponente dele e joga sua espada para cima, que Bene pega e tenta atacar de surpresa, porém sem efeito. Então tentam efetuar um ataque em conjunto, mas o centauro acaba quebrando suas espadas. Então Belle chama sua atenção arremessando um sofá que Kit põe fogo, mas o homem o parte como se não fosse nada, e manda que a garota pegue sua espada ou ele a destruirá desarmada. Nisso ela nota a espada consumindo seu portador, como acontecerá com Tiziano, e Kit a lembra que, pelo deus ter dito seu nome, esse deve ser seu último teste antes dela poder seguir viagem. Então a garota decide pegar sua espada, e ao tocá-la sente algo diferente, se recordando da primeira vez que se encontraram, e percebe que não foi a espada que mudou e sim ela mesma ao longo do tempo. Agora que estão em harmonia novamente, decide que está na hora do espetáculo para o público que lhe aguarda. Enquanto isso, Kit tenta lutar contra Kir e ela o manda se afastar, já que ela é a verdadeira adversária do centauro. Nisso Kit a manda ter cuidado, pois aquela espada possui um corte capaz de atravessar dimensões. Ao ver o estado do centauro, Belle acha que isso é culpa dela por ter quebrado a espada do rapaz, mas a voz lhe diz que ela não pode ficar pensando nisso ou irá perecer. Então a dança começa e as espadas são travadas, formando uma sinfonia de metais se chocando, enquanto Kit fica em choque ao ver que a garota é capaz de cortar ataques de uma lâmina que atravessa dimensões. Nisso a garota continua atacando, achando a espada de Kir um lixo, vendo o que ela fez com ele, se alimentando de sua alma de solista. Então Kir a golpeia, pressionando seu corpo contra uma pilastra, enquanto o poder da espada se torna visível em seu corpo, que lentamente é devorado. Ao ver aquilo, Belle consegue contra-atacar, mas Kir usa o próprio braço como escudo para que a garota não acerte sua espada, deixando Belle impressionada ao ver que conseguiu cortar. Nisso ele revida o ataque tão rapidamente que Belle quase não consegue esquivar, mas revida com um ataque que em outra ocasião teria sido fatal. Então chocam novamente suas espadas, deixando Sherry desesperada, implorando para que alguém salve sua amiga, e ao ver que ela está desobedecendo uma ordem divina, tentando interferir num duelo, decide acabar com a garota. Ao ver o que está para acontecer, Belle arremessa sua espada acertando Kir, enquanto diz a sua amiga para não se preocupar e conta achar que ela estava se divertindo muito enquanto cantava. Nisso Kir se ergue novamente. Belle nota que na verdade não é a espada que está consumindo o solista, e sim a árvore de Deus, a levando a se questionar se isso seria realmente um deus. Então é jogada longe com um golpe, parando para refletir que mesmo agora Deus ainda não olha para ela, e se recorda dos pássaros mensageiros da morte, se questionando se os demônios são os mensageiros de Deus, e percebe que talvez aquele tipo de criatura só roa a árvore de Deus por ela só ter a si mesma com quem se comunicar. Nisso eles se atacam, desferindo ambos ataques poderosos, e ao fim daquele combate Kir reconhece que a garota é realmente muito forte, e então se desintegra no ar, enquanto
enquanto Belle reflete que a árvore não olha para ninguém a não ser para si mesmo. Um tempo depois ela se questiona em sua casa por quanto tempo Adonis ainda ficará confinado em Bambu, querendo saber o que aconteceu com seu amigo, pois tem muito o que conversarem. Com a notícia de que no dia seguinte o rei preparará a chave para a Porta das Jornadas. Desse modo o teste final terá início e assim eles poderão sair em jornada juntos, e está decidida a não começar seu teste sem ele. Então vai tomar um banho, aproveitando para curar o resto de seu corpo com as cinzas, e manda que Adonis não a olhe, se recordando de suas palavras gentis contando querer dormir com ela. Mais tarde Adonis aparece para se despedir, enquanto Belle comenta que ele nunca se apaixonou por ela realmente, e ele conta ser apenas um cadáver incompleto com mãos que espalham a podridão, permanecendo de pé apenas por ainda não ter perecido, o que o leva a se questionar o que precisaria fazer para se sentir tão vivo quanto a garota. Então Belle o manda renascer, comentando que lhe dará luz se for preciso e deseja que ele vá com ela nessa jornada. Mas Adonis se recusa, ainda tendo assuntos para resolver, e até que tudo esteja pronto não poderá prometer nada. Nisso ela questiona se ele irá no dia seguinte e pergunta se ele não vai questionar o que ela está fazendo ali. E ele comenta sobre o fato dela conseguir se sentir mais à vontade em qualquer lugar do que ele. Ao ouvir isso a garota o acha um idiota e o manda ir no dia seguinte, o que ele promete fazer, mas a pede para não esperar por ele. Após ir embora o colar da garota muda de cor, lhe fazendo achar que ela é a grande idiota dessa história.